É isso aí, amigão síndico, voltando com o nosso programa Intenso Condominial, porque aqui é a revolução dos condomínios. E agora um tema muito bacana, eu vou falar sobre a lei de proteção de dados. Cara, quantas dúvidas tem na cabeça do síndico, né, Tainá, sobre essa questão? Chovendo de dúvidas, na verdade, um assunto bem recente, que se discute muito já entre grupos de síndicos e tudo mais, mas está todo mundo ainda bem perdido. É isso aí. E hoje eu tô com ela, uma das maiores referências de direito condominial e uma especialista aí que vem levantar essa bandeira sobre esse tema que é tão importante para o mundo condominial. Então, vou deixar as colocações iniciais com a minha doutora amada, ela tá, a doutora Daniela Mota. Fica à vontade, doutora. Bom, tema, como bem colocado aqui pela Tainá, de fundamental importância. Por quê? Porque a famosa LGPD, a sigla Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 3.709/18, ela vem falando sobre o seu dado pessoal. E eu friso, seu dado pessoal. Então, vem para proteger os seus dados. Por quê? Porque a lei ela quer dar mais transparência, até falando de condomínio, para o síndico, bem como para os moradores. Isso traz o quê? Maior segurança. Por quê? Porque hoje em dia, os dados pessoais, ele pode definir todas as suas preferências. O seu perfil de consumo, o que você faz, o local que você frequenta. Então a lei ela vem trazer o que? Essa proteção. E o seu dado pessoal, a gente tem o dado comum, que muitos falam, o CPF, o nome, o e-mail, o RG, dentre outros. Temos os dados sensíveis, que são dados que nós chamamos como o biométrico. Você já viu que às vezes tem aquele controle de entrada e saída que o condômino, o morador, o visitante, coloca ali o dedinho para tirar a biometria. Isso é um dado sensível. Por quê? Porque faz parte daquela identificação intrínseca da própria pessoa, do corpo da pessoa. O fator sanguíneo também é um dado pessoal, né, da pessoa, o que? Um dado muito sensível. Por quê? Porque a gente fala que é sensível, porque ele pode o quê? Dependendo de quem tiver acesso aos seus dados pessoais sensíveis, pode te trazer algum problema. Né? Você pode ser, de repente, imputado a algum tipo de discriminação. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. E os dados comuns, que é como esse que eu mencionei anteriormente, nome, CPF, RG, dentre outros, só que a lei ela fala de dados que podem ser identificáveis e que identificam. Então, o que seriam esses dados pessoais identificáveis? São dados que, igual eu falo assim, de um quebra-cabeça, que ele sozinho, a pecinha, você não consegue o quê? Identificar a pessoa. Mas se você vai juntando, você o quê? Consegue identificar aquela figura. Então, vamos supor que você está lá no condomínio e tem um morador que você fala, eu queria conversar com o morador, eu queria ir até o apartamento, fala com o porteiro, por favor, eu queria entrar. Ele, não, mas para qual apartamento que você quer ir? Né? Aí, de repente, vamos supor aqui, o XX, ok. Mas aí a pessoa, de repente, está má intenção, pergunta, mas é o morador, é um que tem a cabeça branca? Mas tem vários com a cabeça branca aqui, tá? De repente, é um que tem uma estatura mediana? Tá. Vamos supor que são 7 unidades ali naquele condomínio, que a gente sabe que tem condomínios de pequeno porte. E aí, de repente, tem só uma pessoa de cabelo branco, estatura média. Quer dizer, você começa a mostrar características que vão identificar uma pessoa. Então, por isso que a gente fala de dados identificáveis. E a lei chegando, igual eu falo, já está em vigor. Já estamos aí nesse momento de cultura, de esclarecer as pessoas a importância que elas têm de o quê? Delas serem a própria dona do dado pessoal. Elas têm que saber o que vai ser feito com aquele dado, para qual finalidade, de repente, no condomínio, estão solicitando aquele dado. Isso trata de um morador, do inquilino, de qualquer pessoa que vai adentrar aquele local. Então, essa lei é muito importante, tem que se adequar, todos os órgãos, tribunais, ministérios estão se adequando e isso traz o quê? Uma maior responsabilidade, mas também uma maior transparência. Então, inicialmente, é isso aqui para esclarecer para vocês, tentando de uma forma mais tranquila, menos técnica, já que eu sou da área do direito, para informá-los inicialmente do que se trata essa lei, que é de fundamental importância e que, se não adequar, pode trazer sérias responsabilidades ao condomínio, ao síndico e a pessoa afetada que teve esse incidente aí, que a gente chama o vazamento do dado pessoal.
Doutora falou certo. Vamos esclarecer aqui para você, se não ficar com nenhuma dúvida hoje sobre a lei de proteção de dados. Fernando, tem alguma pergunta para nossa doutora Daniela? Sim, doutora, tem alguma lei ou a própria lei, ela especifica, por exemplo, quando um morador, um condomínio chega locando um imóvel em determinado condomínio, ele recebe uma ficha cadastral, onde ele tem que passar os dados pessoais dele, porque nós hoje sabemos que a confecção do boleto, para a confecção do boleto é necessário a inclusão do CPF. E muitas vezes eles se omitem a fazer isso. Então, como que seria o papel do condomínio? Manter o nome do proprietário ou exigir vamos dizer assim, um contrato de locação? Ele pode exigir diretamente do condomínio que está chegando ou buscar o proprietário para estar adquirindo aí esses dados? Excelente pergunta, Fernanda. Então, o que ocorre? A lei, ela fala o quê? Que deve haver ali uma adequação, que nós chamamos um programa de adequação. E dentro desse programa de adequação, você tem várias etapas. Tá? E a lei, ela fala muito da finalidade do dado. Então, quando, vamos supor, diante da vigência aí da lei, você tem o quê? Você tem os argumentos dentro da lei que podem o quê? Substanciar essa solicitação. E por que eu falo isso? Porque cada condomínio tem uma realidade. Você tem os pools, você tem comercial, você tem os mistos, só os residenciais, tem os clubes também. Então, vamos supor que esteja falando aí de um condomínio puramente residencial, certo? A lei, ela fala para qual a finalidade você vai estar requerendo aquele CPF vamos supor, para a confecção do boleto. Ok, então eu vou precisar? Vai precisar. Agora, qual é a finalidade? Para quê? É uma finalidade de decorrência de lei? É de lei? É de execução de contrato? Por quê? Porque senão vai inviabilizar o quê? A própria, vamos supor, administradora trabalhar. Por quê? Porque ela precisa daquele dado, do condômino, do morador. Então, cabe o quê? O condomínio, ele fazer um programa de adequação e pegar, conforme a lei fala, olha, então aqui na primeira etapa, a partir desse momento, se alguém, o treinado, até o funcionário falar, se alguém solicitar o CPF, então a gente vai ter que ter documentado para qual finalidade você precisa. Ah, não, vai ser para confecção do boleto. Ok. Então, é isso que a lei traz. A lei, ela quer falar o quê? Que você agora tem que ser transparente e esclarecer o porquê. Você não é inviabilizar. Porque eu já vi também, os síndicos me perguntam, iniciei a adequação de condomínios comerciais em Brasília, residenciais, enfim. E aí eles questionam, doutora, mas agora a gente não pode mais pedir nenhum dado. Eu falei, não, calma. A lei, ela não veio para dificultar. Ela veio só para vocês começarem a explicar qual a finalidade daquilo, para que precisa, realmente precisa, por quê? Porque no mundo de dados, muitas vezes as pessoas têm uma cultura de às vezes solicitar um dado que às vezes nem precisa. E eu vejo muito isso. Essa adequação que eu estou fazendo, por exemplo, no condomínio comercial, a gente está passando por treinamento, os funcionários, fazendo o que? Códigos de boa conduta para o funcionário, porque a gente sabe que tem muita fofoquinha dentro do condomínio, e isso tem que ter um cuidado ainda maior depois dessa lei. Nós estamos usando a convenção, por exemplo, também, que é muito séria, a questão de passar para você, quando você contrata uma administradora, uma contabilidade, não só isso, qualquer tipo de prestadora de serviço que você precise compartilhar dados pessoais, o condomínio ele tem que estar seguro também que aquela empresa está se adequando à lei. Porque já pensou se ocorre algum problema com o dado ali, e aí quem vai responder? O condomínio ele vai responder. Junto com a empresa que não teve um tratamento. Então acaba que daqui para frente vai ser um efeito cascata, porque ninguém mais vai ter segurança de estar contratando uma empresa que não está se adequando, e que é lei e que é obrigatória. Então nesse caso, Fernanda, basta o quê? Você fazer esse programa de adequação, que é muito importante, começando por treinamento, mapeando quais tipos de dados sensíveis ou não, ou comum tem no seu condomínio, e enquadrar dentro da finalidade que a lei fala. É para execução de contrato, é para a segurança do próprio titular do dado, morador, que aí entra a questão também das câmeras adiantando. Então é toda uma vasta documentação que você pode fazer e provar o que? A sua boa fé, de que você está ali se adequando, porque se tiver algum problema,
A pessoa agora, o morador, ele vai ter direito, o síndico já tem muita coisa para fazer de fato, mas agora ele vai ter o direito por lei também de ir lá e questionar. Ok, eu estou dando o meu dado, mas o porquê então que eu estou fornecendo meu dado? E vai ter que estar apto a explicar. Vai ter que ter uma documentação falando, não, tá aqui, essa é a finalidade pela qual, não, então tudo bem. Então, observe, é complexo, tá? Mas dentro da legalidade é plenamente viável, desde que você faça a adequação de uma forma correta. E tá tudo bem, a lei ela não veio para inviabilizar, mas sim para dar uma maior segurança para o próprio síndico. Porque se ele está seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados, ele está sendo transparente também, está falando, olha, eu estou sendo proativo, eu estou seguindo os meus deveres que tem no Código Civil, estou administrando bem o condomínio, inclusive morador, inquilino, quem quer que seja, o seu dado pessoal, inclusive quando eu estou contratando uma empresa para prestar e realizar um serviço dentro do condomínio, o dado seu que eu vou coletar aqui, eu não vou compartilhar com qualquer pessoa, vai ser só para essa finalidade. Então, assim, eu estendi um pouco, que é um tema que eu adoro, Tiago, aqui, se deixar eu falo o programa todo. Tem muita informação. Mas eu acho que é um assunto muito relevante e sabe o que me preocupa às vezes? É porque, assim, às vezes o condomínio tem que ter responsabilidade sobre um dado que não está com ele, tá muitas vezes com a administradora. E aí eu pergunto para você, como é que faz, doutora? Porque boa parte dos condomínios tem um sistema próprio. Então acho que fica até um insight para os condomínios aí começarem a comprar o seu próprio sistema, armazenar essas informações para poder até proteger elas. Porque hoje boa parte dessa informação está com as administradoras. Então, esse é um ponto muito relevante. Por quê? Porque a lei ela fala da figura do quê? Você tem o controlador, que é a pessoa que efetivamente vai dar o aval, ele vai precisar passar os dados do condomínio. Então, quando a gente passa para esse olhar, quem que vai assinar a contratação? A Tainá tá rindo aqui. Quem que vai mandar? Não é? Quem que vai mandar aqui contratar vamos supor, uma prestadora ali de serviço? Né? Então, quer dizer, a lei você já vai virando. Então, tem a figura do controlador na lei. E a lei ela é clara, ela fala assim, o controlador e o operador, aí vamos supor que foi o exemplo que você questionou aqui, da administradora. Vamos supor que a administradora tem o papel de operador, porque a mando de quem contratou, você passou para a administradora o dado pessoal que ela precisa. E a lei ela fala, a responsabilidade se ocorrer alguma incidência, ela é o quê? Solidária. Síndico, vamos para a prática. Já pensou se a administradora ou quem tiver o seu banco de dados vai lá, pega e convoca uma assembleia sem o seu aval? Eis-me aqui um exemplo claro disso. Pois é. Isso é um banco de dados. Então, quando a gente puxa a responsabilidade da lei LGPD para dentro dos condomínios, que também deverá ser aplicado, é disso que a gente está falando. Você imagina um síndico que é o gestor ali do contrato, o representante legal do condomínio, ele não convoca a assembleia. Quem faz a convocação? Quem detém o banco de dados. Ou seja, aquela empresa que você contratou para fazer uma assembleia virtual, ou administradora, ela vai lá e convoca sem o seu aval. É por aí. Então, quando a gente fala que é importante, não que o síndico tenha que ser o cacique, determinar sim ou não. O síndico ele tem que agir dentro da lei. E como é que ele age dentro da lei? Ele convoca uma assembleia dentro dos preceitos da lei. Não é a administradora ou a empresa de software ou a empresa de assembleia virtual que tem que determinar isso. Né? Então, a gente está falando também da lei LGPD. Só para explanar um pouquinho, como é que essa lei surgiu e que é tão recente? Essa lei surgiu na Europa, Tiago, a Dani deve saber, a Fernanda também aqui. Mas para você que está aí do outro lado escutando, foi justamente porque houve um vazamento de informação de uma mega empresa, onde essa empresa detinha ali das informações, dos dados das pessoas, e inclusive isso está sendo questionado até hoje, porque a gente, pela história, pelo que se vem mostrando, esse vazamento de dados pode ter influenciado, inclusive, em eleições.
em eleições em outros países, em outros estados. Então, quando a gente fala de vazamento de dados, a gente está falando disso. Isso é algo muito sério. Imagina você, a gente vive num mundo de tecnologia, né? Você entra ali num grupo de WhatsApp, você tem uma lista de pessoas com o telefone dessas pessoas, você tem um banco de dados. Ou você é adicionado ali sem o aval, o seu consentimento. Tiveram acesso aos seus dados. Então, quando a gente fala de acesso aos dados, é óbvio que o condomínio ele vai precisar desses dados, não só ali para o controle de acesso, para cobrança via boleto e etc., mas o que ele fará com esses dados. A gente está trazendo agora o exemplo para o âmbito condominial. Mas onde eu quero chegar? Se o vazamento de dados tem poder de influenciar uma eleição dentro de um país, dentro de um estado, você acha que também não tem esse mesmo poder dentro de um condomínio? Você acha que empresas que detenham desse banco de dados não vão disputar e financiar esse banco de dados para terem acesso às suas informações, às informações do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, enfim, de quem está na sua casa? Sabe aquelas infinitas ligações de call center, de telefonia, que você fica de saco cheio de escutar o dia inteiro? É mais ou menos isso. Então, hoje, pessoal, banco de dados está valendo muito mais do que o próprio dinheiro vivo. Então, a lei veio para estabelecer limites, coerência e principalmente para proteger o consumidor. Mas, importante a gente falar, tudo é muito novo, a gente ainda não sabe como é que vai ser o comportamento até mesmo do próprio governo em fiscalizar, qual órgão que vai estar fiscalizando isso e como é que isso como é que vai dar a aplicação, na verdade, dessa fiscalização. O que a gente tem visto em alguns estudos, até mesmo a exemplo da própria Europa, que está aí um pouquinho à frente em relação à lei, é que é extremamente necessário a gente criar mecanismos de proteção dentro do condomínio. Então, os contratos precisam passar por revisão, e nessa revisão tem que existir uma cláusula de confidencialidade, para que não aconteça isso aí com vocês, o que eu estou acabando de falar, que aconteceu comigo recentemente. Também a gente precisa passar por uma série de treinamentos com equipe de funcionários, porque aquele funcionário que coleta as informações, ele precisa também ser rastreado. Então, vai existir um login, uma senha. Como é que vai ser feito esse rastreio? Como é que vai ser esse cuidado com a coleta de dados? E, principalmente, aonde vai ser armazenado? Qual é a segurança do armazenamento? Então, hoje a gente está falando de crimes cibernéticos também. É complexo esse assunto, mas é muito importante porque envolve, de novo, dados e envolve também justiça. Boas colocações da minha amiga Tainá, fez aí, consultora condominial. Estamos aí quase no final do nosso programa, mas eu queria, Daniele, pode ficar à vontade. Eu ia te perguntar uma coisa aqui. Onde é que entra o papel do advogado nesse tudo aí? Não, é interessantíssimo. Eu adoro uma discussão. É realmente uma bandeira que eu levanto. E foi inicialmente colocado pelo Tiago. Ontem eu participei de uma live da OAB Nacional. E nós tínhamos uma autoridade, né, do indicado pelo Senado, que compôs a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E esse indicado que foi indicado pelo Senado, ele está compondo o conselho que vai ajudar e vai ser o braço direito na fiscalização quanto a isso. E ele foi claro, é uma autoridade referente à Lei Geral de Proteção de Dados lá, compondo o conselho da ANPD. Ele falou, se aplica sim a condomínio. Ele foi claro. Então, preste atenção. E quando a gente fala quem vai fiscalizar, já está o PROCON, se você observar, se vocês aí que estão nos assistindo, já está atuando. Se entrar ali no Reclame Aqui, vocês vão ver o maior número de índices que mencionam ações referente a trabalhista, menciona a LGPD. Já temos um número enorme. Então, o PROCON, fora o judiciário, as multas, pessoal, já vão começar a vigorar agora em agosto. Então, já tem gente se atentando a isso há muito tempo. Então, prestem atenção, isso é muito sério. É igual falou a Tainá, veio da Europa, é importante, é para trazer transparência, segurança e alto lá, porque a lei ela também não fala só de dados no meio digital.
Você também tem o meio físico, não é? Então, de repente, aquele dado que está na fofoquinha, passando de funcionário para funcionário, pode ser um dado pessoal. Por exemplo, tem um condomínio comercial que ele tem o setor da brigada. E aí, quando alguém passou mal, a pessoa que pode fazer esse atendimento, atender o morador, ele passou um dado sensível sobre a saúde dele. Esse morador, ele era soro positivo. Tá? E aí, essa pessoa pegou e começou a fazer uma fofoca. Então, olha só a situação, que você precisa de um treinamento. Você precisa levantar os dados, você precisa fazer um diagnóstico, é igual ir ao médico, você chega, você faz um diagnóstico e depois você vem com a implementação, com a solução, que é onde a gente chega, né? E o contrato, como bem colocado aí pela Tainá, é uma das etapas, lógico que ela é fundamental mesmo, porque se tiver qualquer ação judicial, é a documentação, a adequação que você vai ter que mostrar e provar ali. E aí onde eu coloco, quem pode fazer contrato, e eu repito aqui, inclusive lá na minha rede social, eu fiz um vídeo informativo relacionado a isso. Quem pode elaborar contrato é a advocacia. O Conselho Federal do OAB já falou. Quem pode fazer assessoria e consultoria jurídica é a advocacia. Então, cuidado quando for mexer em contrato para você não estar exercendo algum tipo de atividade ilegal, porque isso é crime, que não lhe compete. Tá? Então fica aqui assessoria, consultoria jurídica nesse contexto. Atenção, muita atenção. E quem vai ser o fiscalizador? Além do PROCON judiciário, da NPD que está vindo aí, o próprio titular do dado. Imagina, todo mundo agora vai questionar o que você faz com o meu dado. É para essa finalidade mesmo? Imagina, a gente já está aqui estudando e conversando, os advogados, na área contenciosa, as ações que podem ter. Então fica só aqui esse alerta final, Tiago. Ah, isso aqui é inteligência condominial, a revolução dos condomínios, que é aqui, condomínio é papo. Que aula é essa hoje, então, ó, já manda um direct aí pros seus amigos sim, pessoal do Conselho Fiscal, para todo mundo ficar ligado nisso aí. Vou trazer a doutora novamente aqui, porque eu entendi que ainda tem muitas dúvidas para ser tirado. Eu acho que é um assunto muito pertinente e tá aí, né? E a partir de agosto você pode levar uma multa, que eu acho que não é algo legal. Pessoal, estamos encerrando nosso programa hoje aqui, encerrando também um ciclo com a nossa amiga Tainá. Não é um adeus, né? É um até logo, né, Tainá? Dá um tempo aqui, se você quiser deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes e o pessoal que te acompanhou nesse período conosco aqui na TVN e na Ativa FM também. Fica à vontade, Tainá. É isso aí, pessoal. Foi um período bacana, de muito aprendizado. Pessoas muito legais, pessoas muito inteligentes e especialistas. Então, meu grande beijo e abraço aqui para todos. Tô deixando esse momento aqui da TV, na verdade, para alguns outros projetos. Mas, como bem colocou o Thiago, acredito, falando com a Fernanda aqui, que de vez em quando vocês vão ver minha carinha por aqui, mas não conseguirei estar presente aí todas as semanas. Mas o que eu gostaria muito de agradecer é a todos, Thiago, um querido, Inteligência Condominial, o pessoal da TVN, minha amiga Fernanda, que sem dúvida nenhuma tem um carinho enorme, e agora também, doutora Daniela, que está aqui, minha grande gratidão. Aprendi a gostar, a admirar cada pessoa que vinha aqui. Às vezes eu só conhecia pelo próprio nome, pelo próprio trabalho, mas não conhecia como pessoa. E cada um deles aqui valeu muito a pena ter o privilégio de conhecer. Então, fica aqui mais uma vez só sentimento bom e positivo quanto a essa experiência. Ah, muito bacana, Tainá. Não é o fim, até logo. Logo estaremos novamente aqui debatendo, conversando. E essa casa sempre vai estar de porta aberta para você vir comentar, conversar e compartilhar seu conhecimento e experiência, que eu acho que nós síndicos, eu também me ponho, porque eu também sou síndico, né? Queremos aprender e se desenvolver. Hoje com uma excelente aula aqui com a professora Daniela, que é advogada e especialista aí, uma excelente profissional. Fernanda, as considerações finais aí. Tiago, estou emocionada, né? Mas vamos lá, a gente consegue falar, né? Agradecer mesmo pela presença compartilhada da nossa amiga aqui, Tainá, sempre nos incentivando, sempre agregando, né, conhecimento a gente. A gente vem com a carga que tem muito conhecimento, chega aqui, depara com uma grande profissional e fala assim, caramba, eu posso sim aprender mais, e aprendi muito com você, Tainá. E vou finalizar
trazendo, né, uma mensagem, já que nós estamos aí no final de abril e dia 1º de maio é o Dia dos Trabalhadores, trazer a mensagem que a mão do sucesso profissional, ela possui 5 dedos: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Então, assim, agradecer muito e motivar vocês, trabalhadores, vocês síndicos, vocês que fazem parte do corpo do condomínio. E, síndico, valorize os seus profissionais, né? Então, muito, muito obrigada. Bacana. Doutora, suas considerações finais. E deixa também o seu Instagram, que ela tem um material muito rico aí na área condominial, muitos insights bacanas. Fica à vontade, doutora. A palavra final aqui, meus agradecimentos, Tiago. Como eu disse inicialmente, é sempre um prazer participar desses projetos que você traz. Afinal de contas, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. E essa é uma frase que eu adoro, faço questão de mencionar e deixar registrada aqui na TVN. Adorei conhecer também Fernanda, Tainá, Tiago aí, já amigo, colega de longa data, contem comigo. E agora, quem quiser mais questões informativas, é só chegar lá no meu Instagram, daniela.mota.adv, que eu falo muito sobre Lei Geral de Proteção de Dados, nos aplicáveis condomínios, dentre outros. Pessoal, eu quero só pegar esse finalzinho, vai estourar um minutinho, mas é o seguinte, ó, gratidão. Eu tenho muita gratidão pela doutora Daniela, a gente começou alguns projetos juntos. Quando a gente começou lá na rádio, fazendo um programa lá, meio-dia, sábado, todo mundo passando fome, mas aquela vontade de fazer algo. E eu vou deixar a seguinte mensagem para você, que eu falei para ela lá também, antes não existia nem programa de rádio, que é o seguinte: uma revolução começa com uma pessoa, então comece a sua revolução no seu condomínio. Muito obrigado, ótima noite. Você quer interesse condominial, a revolução do condomínio, porque aqui condomínio é papo popular, galera. Um abraço, boa noite, TVN Brasil. Valeu, galera. Obrigado. Primeiro lugar absoluta.